Senhoras e senhores, respeitadíssimo público, que maravilha de alegria poder recepcioná-los com todo amor, com todo carinho, e estar aí do seu lado, colado em fila, em ritmo. Eita, coisa boa! Vamos que vamos agora ao direito à informação. Exatamente, mantenha-se atualizado e informado acerca de questões, novidades, debate. Vamos que vamos agora somar, multiplicar. Vamos agora à nossa missão mais importante. É alcançarmos aqui o nosso objetivo, exatamente levando para você aquilo que é o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, para poder sedimentar em todas as áreas, em todas as esferas, na medida do possível, alguns esclarecimentos, alguns tópicos aqui relacionados de acordo com o seu direito, diariamente, periodicamente e também no seu cotidiano. Ao direito civil. Vamos que vamos. Primeiro, te convido, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos fazer, amigo. Obrigado aí a você, minhas corujas e corujinhas. A noite é uma criança. Vamos que vamos, senhores, acerca de uma temática sobre direito de família. O nosso primeiro mini tema que estaremos aqui discorrendo, fazendo esse percurso sobre comunhão parcial. Entretanto, senhores, no regime de comunhão parcial de bens, a previsibilidade legal que está registrado no artigo 1658 do Código Civil. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. O 1661, são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. 1662, na comunhão parcial, presume-se adquirido na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. O que não entra na comunhão parcial? Qual é a exceção no direito que não entra na comunhão parcial? O 1659. Exclui-se da comunhão, inciso 1, os bens que cada cônjuge possuir ao casar e que sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e subrogados em seu lugar. 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Inciso 3. As obrigações anteriores ao casamento. Inciso 4. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Inciso 5. Os bens de uso pessoal, os livros, instrumentos e profissão. Inciso 6. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Inciso 7. As pensões, meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes. O que entra e o que comunica nos arquestos na comunhão parcial. No 1660, entram na comunhão. Inciso 1. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Inciso 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. Inciso 3. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Inciso 4.
as benfeitorias dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. No direito de família, a comunhão parcial, não havendo o que? A convenção, ou seja, o pacto antenupcial, quanto aos bens entre os cônjuges, ou sendo este nulo ou ineficaz, o teor do artigo 1640 vigorará o que? Entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial. Trata-se de um regime supletivo a ser aplicado acaso não exista pacto antenupcial, ou mesmo para o caso desse ser inválido ou ineficaz. Entretanto, na comunhão parcial de bens, comunica-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com exceção às previstas no artigo 1659. A regra geral é, portanto, a separação para o passado e a comunhão para o futuro. Logo, não se comunica os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento, o que é imprescindível por conservar o nexo causal, verdadeiramente justificar que da aquisição exclusiva do aludido patrimônio. Os bens móveis presume-se de forma relativa, adquiridos na constância do casamento, falando em comunicabilidade em regra. O 1660 elenca os demais bens que adentram na comunhão, dentre os quais os adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, como ainda os adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior, os adquiridos por doação, herança, feito a ambos os cônjuges, as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge e os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. A desavença, a separação ou a falta de amor começa ou quando o casamento termina, é porque o amor já desapareceu. Vamos que vamos, nobres senhores, para o nosso próximo tópico, o nosso próximo tema. Entretanto, senhores, é bastante interessante vermos e percebermos uma análise bastante interessante para a nossa atualidade acerca aí da comunhão. É sobre o direito de família. Vamos para o direito de personalidade. Entretanto, o nome, em regra, é composto pelo prenome e sobrenome. É o que está no artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o prenome e o sobrenome. É verdade que a utilização do nome em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, ainda que não exista intenção difamatória. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outro em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. A utilização de nome em propaganda comercial necessita de autorização sempre. Artigo 18. Sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Ademais, o Código Civil protege os pseudônimos utilizados para atividades lícitas idêntica àquela do nome. O artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza o que de proteção que se dá ao nome. Seria possível a alteração do nome? Os direitos de personalidade. O direito à identificação é o elemento que vai designar e indicar a pessoa da sociedade. Eu diria, é uma etiqueta social colocada no nascimento. Essa marca decorre o quê? Da necessidade de individualização da pessoa no grupo social.
é o elemento individualizador da pessoa física ou jurídica. O nome, em regra, é composto pelo pronome, primeiro nome e sobrenome, esse último também chamado de apelido de família ou patronímico, artigo 16. Esses são elementos essenciais. Por exemplo, Luciano Lima Figueiredo. Luciano é o prenome, Lima Figueiredo é o patronímicos. É possível que o nome, ainda que seja composto pelo agnome, sendo este uma partícula diferenciada e acessória, revelando-se necessário para distinguir pessoas com prenomes e patronímicos iguais na mesma família. São exemplos de agnômio júnior, neto, primeiro, segundo. Visiona o agnômio, portanto, evitar o que é a amonimias na mesma família. A normatização veda a utilização do nome em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, ainda que não exista intenção difamatória. Pode-se afirmar que há uma responsabilidade objetiva. Nota-se ainda que a utilização de nome em propaganda comercial necessita de autorização invariavelmente, mesmo sendo nome de pessoa jurídica. Entretanto, ademais, confere que a proteção ao pseudônimo utilizado para atividades lícitas. Mas o que seria o pseudônimo? Também chamado de cognome ou apelido. Traduz o que é essa designação dada a alguém que passa a ser assim socialmente conhecido. O reconhecimento social e jurídico é tão forte que se tem como possível, inclusive, o acréscimo do pseudônimo, o nome de forma como está no artigo 58, na Lei de Registros Públicos 6.015/73. É o exemplo, conhecidíssimo, Maria das Graças, Xuxa Meneghel e assim por diante. Em relação ao nome, vige o denominado princípio da imutabilidade relativa. Logo, em regra, o nome é imutável. Todavia, excepcionalmente, admite-se as mudanças no nome exemplo. No mesmo exemplo. Casamento, dissolução do casamento, separação e divórcio, aquisição de nacionalidade brasileira, estatuto de estrangeiro, em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com proteção de crime, adoção, nome vexatório que expõe ao titular ao ridículo, substituição por apelido público notório, modificação no primeiro ano após a maioridade através de decisão judicial. A jurisprudência criou ainda outras possibilidades de hormonimias depreciativa, transexuais com sua cirurgia de nova designação sexual, viuvez. Sobre o transexual, o entendimento atual possibilita sua mudança de nome e gênero e proteção aos direitos de personalidade. Como está no enunciado 276. Meu grande abraço para todos vocês que têm acompanhado o nosso diário do dia a dia, mini pílulas do direito. Hoje, relacionado ao nome, existem muitos nomes que parecem termos chulos, depreciativos e que causa a pessoa um mal-estar. Pode ser alterado o nome? Pode ser alterado o nome, desde que seja feito um requerimento no Poder Judiciário de forma legal. É possível sim mudar o nome. Existem pessoas com nome semelhante a de remédios ou que venha trazer uma situação vexatória e até mesmo envergonhando. Entretanto, senhores, vamos agora para nosso terceiro tópico, a nossa mini pílula do direito, relacionado ao negócio jurídico. O negócio jurídico, lesão e estado de perigo. A lesão está relacionada a uma concepção de justiça contratual e equidade em relações
negociais possui coibir que o abuso do poder econômico ou uma posição privilegiada. No 157, ocorre o que a lesão quando uma pessoa sob premente necessidade ou por inexperiência obrigação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. O estado de perigo configura-se o estado de perigo quando alguém premido da necessidade de salvar-se a pessoa, a família ou até mesmo terceiro de grave dano, conhecido pela outra parte, assume a obrigação de um exemplo, uma embarcação está naufragando, quando então outra embarcação se aproxima. Entretanto, essa proximidade na qual se afirma que apenas será prestado socorro se houver pagamento de valores ou caução, vedada pela ANS, ou honorários médicos excessivos para pagamentos de emergência, também configurado ou configura aí o estado de perigo. O artigo 156 configura-se o estado de perigo quando alguém premido de necessidade salvar-se ou a sua família de grave dano conhecido pela outra parte assume o que? A obrigação excessiva ou onerosa. O estado de perigo aplica-se por analogia. Trata-se de novidade no Código Civil do Instituto de Estado de Necessidade do Negócio Jurídico. Configura-se o estado de perigo quando alguém premido de necessidade salvar-se a pessoa de uma situação de um mesmo ou terceiro de grave dano conhecido pela outra parte, assume a obrigação excessivamente. Entretanto, percebe-se da redação do dispositivo que a configuração do estado de perigo demandará que a parte aproveite ou saiba do grave dano que atinge a outra pessoa. Doravante, exemplifica-se como a embarcação que está naufragando, quando outra embarcação se aproxima ou tem oportunidade na qual se afirma que apenas será prestado socorro se houver pagamento de valores. Entretanto, o cheque calção, quando o atendimento emergencial é vinculado a um cheque relacionado a gastos honorários médicos excessivos para que haja atendimento para venha cobrir uma determinada emergência, em ambas situações, em contraparte, em situação emergencial, se impõe a obrigação excessiva ou onerosa. Lembramos que o estado de perigo diz respeito ao terceiro. O magistrado haverá de analisar as circunstâncias do caso. Logo, o estado de perigo for relacionado ao próprio sujeito ou a um paciente, a configuração para terceiro ter-se que se verificar as circunstâncias do caso concreto. A lesão também constitui novidade. Relaciona-se à concepção de justiça contratual nas relações negociais, visando conferir o negócio jurídico, trocas úteis e justas. Requisito objetivo, manifesta desproporção entre as prestações relacionadas no negócio, na celebração desse negócio jurídico. O Código Civil não qualificou o valor, falando em desproporcionalidade, como conceito aberto, sem definir o padrão quantitativo. O requisito subjetivo é a inexperiente ou premente necessidade de uma das partes. Qual é a percepção, as condições pessoais do contratante? Tal elemento não se presume, havendo de ser verificado no caso. Os requisitos devem ser analisados no momento da contratação e não posteriormente. Diga-se que, devendo ser dispensável a intenção de aproveitamento pela parte que objetivar beneficiar, de start, não, eu diria que a outra parte esteja ciente da necessidade ou inexperiência do outro contratante para que possa ser aplicado esses institutos. Os requisitos, o negócio será anulado, atenado com o ideal de conservação.
o legislador traz a possibilidade de revisão do negócio como suplemento suficiente ou redução do negócio, se alternativamente nesta esteira, uma vez verificado a lesão, primeiro o magistrado tentará revisar o negócio e, caso conseguir, haverá a busca de sua anulação. Um grande abraço para todos vocês. Vamos continuar, nobres senhores, acerca da nossa mini pílula do direito, fazendo aqui alguns apontamentos, alguns tópicos relacionados ao direito civil. Direito de personalidade e capacidade. É por meio da personalidade jurídica, confere-se uma pessoa a aptidão genérica para titularizar direitos e contrair deveres na ordem jurídica. A pessoa que adquire a personalidade jurídica pode tanto ser pessoa física ou jurídica. Denomina-se sujeitos do direito. Personalidade jurídica, sujeitos de direito, pessoa física e pessoa jurídica. Entretanto, existem alguns entes desprovidos de personalidade jurídica que possuem capacidade jurídica, denominados entes despersonalizados, tantos como a massa falida, a herança jacente. A pessoa natural, física ou de existência visível, aquisição da personalidade jurídica. Tem-se por pessoa física o ser dotado de estrutura biopsicológica, titular de direitos e deveres na ordem jurídica. É conhecido como pessoa física, natural ou de aparência visível. Quanto à pessoa física, irá adquirir a personalidade jurídica. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento convite, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A personalidade da pessoa física, entre os requisitos do nascimento, da vida, a capacidade civil é medida jurídica de personalidade e se divide em capacidade de direito ou de gozo e capacidade de fato, exercício ou atividade. A capacidade de direito ou de gozo é uma capacidade genérica que se adquire em conjunto com a personalidade. Uma vez adquirida a personalidade jurídica, a pessoa passa a ser titular de direitos e deveres na ordem jurídica. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. A capacidade de fato é aquela que possibilita a pessoa praticar e exercer todos os atos da vida civil, diferente da capacidade de direito. A capacidade de fato não é inerente a toda pessoa. Cita-se o exemplo dos recém-nascidos. Entre mentes sempre. Considera-se uma pessoa incapaz quando inexiste a capacidade de fato, possuindo, portanto, restrições à prática de determinados atos da vida civil. Por ser uma limitação, a incapacidade deve ser interpretada de maneira restrita. Capacidade, portanto, é a regra, enquanto que a incapacidade é a exceção nos casos discriminados pela lei. A incapacidade absoluta, mudança aí pela Lei 13.140 de 2015. No artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Absolutamente incapazes são representados. Incapacidade relativa, cuidado à mudança aí na 13.146 de 2015. No artigo 4 do Código Civil, no artigo 4º, são incapazes relativamente a certos atos ou maneiras de os exercer. Inciso 1. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. 3. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. 4. Os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. A senilidade idosos significa incapacidade. 1641. É obrigatório o regime de separação de bens no casamento. Primeiro, das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Inciso 2.
da pessoa maior de 70 anos. 3. De todos os que dependem para casar de suprimento judicial, na questão de menor idade, quando há o suprimento judicial. De 70 anos é quando pessoas idosas querem casar e pela qual existem patrimônios. Então existe até o regime específico de casamento para determinadas pessoas. Relativamente incapazes são assistidos. A personalidade jurídica consiste na aptidão genérica para titularizar o que direitos e contrair deveres na ordem jurídica. Aquele que tem personalidade jurídica é denominado de sujeito de direito. Recorda-se, porém, que aos batizados entes despersonalizados, estes, como o nome já traduz, são desprovidos de personalidade jurídica, entretanto possuem a nominada capacidade judiciária. Entretanto, senhor, a pessoa física é o ente dotado de complexidade biopsicológica. É o titular de direitos e deveres, o que interage na ordem jurídica mediante a prática dos atos civil. É chamado de pessoa física, natural ou existência visível. Registra-se odiernamente, não mais se remete o conceito de pessoa física à noção de ente biologicamente criado. Haja visto os métodos artificiais de criação, como inseminação e fertilização. Para o Código Civil, a aquisição de personalidade da pessoa física começa do nascimento. Entende-se por nascimento com vida o início do funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, após a expulsão do ventre materno. Nesta esteira, percebe que a aquisição da personalidade jurídica independe do corte do cordão umbilical. Viabilidade, sobrevivência superior 24 horas. De certo, na ótica legislada, tal aquisição da personalidade jurídica decorre tão somente da expulsão do ventre materno, o ingresso de ar nos pulmões. A capacidade é medida jurídica de personalidade. Entretanto, essa capacidade de direito, jurídico ou de gozo, é uma capacidade genérica adquirida juntamente com a personalidade. Assim adquirida a personalidade jurídica, toda pessoa passa a ser capaz de direitos e deveres na ordem jurídica. A capacidade de fato, exercício, ação consiste o quê? Na capacidade de pessoalmente praticar atos da vida civil, agindo de forma autônoma. Entretanto, as incapacidades. Entretanto, o objetivo etário ou cronológico trata-se de critério facilmente aferível, com simples verificação de certidão de nascimento ou carteira de identidade. Subjetivo ou psíquico, trata-se de um critério com maior dificuldade de aferição, é o que demanda um processo de interdição. Nesse cenário, a incapacidade absoluta atualmente é incapacidade absoluta, envolve os denominados menores impúberes e se limita o critério etário. Assim, é absolutamente incapaz o menor de 18 anos. A incapacidade relativa são relativamente incapazes certos atos ou maneira de os exercer, de acordo aí com o artigo 4, inciso 1. Os maiores de 16 anos, os menores de 18 anos são os menores púberes. Entre eles temos o inciso 2, ébrios habituais e viciados em tóxico. Temos também a embriaguez e o vício em tóxico são considerados causas de incapacidade relativa. Registra-se também que a mudança legislativa promovida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, de fato, haja ainda nesse inciso, e como causa de incapacidade relativa, aquelas que tiverem discernimento reduzido. Esta passagem fora retirada diante do fato que a deficiência hoje não gera incapacidade. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Trata-se de novidade decorrente do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Entretanto, os pródigos, a prodigalidade é um desvio de comportamento por meio do qual o indivíduo
desordenadamente dilapida o seu patrimônio, sem um motivo razoável, podendo reduzir-se à miséria. Nesses casos, deve o pródigo ser interditado. Esse dilapidador de patrimônio, como filho pródigo que destrói os bens patrimoniais. E o indígena, a disciplina normativa do índio, que o Código de 1916 merece assento entre os relativos incapazes, passou a ser remetido à legislação especial, conforme o artigo 4º, parágrafo único do Código Civil 2002. Nessa esteira rege a capacidade dos índios, a legislação especial, a Lei 5.371 e a 6.001, Estatuto do Índio. Segundo a disciplina especial, os silvícolas, os oriundos de selvas ou índios sem hábitos urbanos são considerados absolutamente incapazes. Os demais, em regra, estão sob tutela da FUNAI e eventualmente poderão ser integrados à sociedade como capazes. Tal acontece em certa frequência. Um grande abraço, um F de fortalecimento, bem-vindos à minha casa, até o próximo vídeo. Pessoal, um abraço!